Eu me sentiria muito mal se eu não fizesse isso. E desde que eu descobri que algo estava gravemente acontecendo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, eu já comecei a me enturmar mais, a me mostrar mais parceiro, até mesmo para que eu pudesse sobreviver. A Comissão de Segurança Pública do Senado ouviu Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do TSE, sobre denúncias de uso indevido da estrutura do tribunal pelo ministro Alexandre de Moraes. Tagliaferro, que trabalhou com Moraes entre 2022 e 2024, afirmou que o ministro teria direcionado relatórios do TSE para subsidiar inquéritos no STF sobre ataques e notícias falsas contra a corte. Segundo ele, parte das informações era encaminhada pelo TSE por ser mais ágil, já que Moraes presidia o tribunal. O senador Flávio Bolsonaro avaliou que esse depoimento impacta o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e militares acusados de tentativa de golpe em 2022. Ele pediu que a Advocacia Geral do Senado avalie uma denúncia de fraude processual contra Moraes. Um dos pontos que eu nunca falei e eu faço questão de falar nessa comissão é com relação aos empresários que o senhor acabou de citar. O Brasil acredita que aquela busca e apreensão feita, salvo engano, em 22 ou 23 de agosto de 2022, onde tinha o Meyer, o Morongo, o Hang, entre outros personagens famosos de empresários do Brasil, se lastreou, que não se lastreou somente naquela publicação do Amado no Metrópolis. Que ela se lastreou em uma investigação prévia que aconteceu antes daquilo. Bom, agora de fato eu vou contar a verdade aqui e se quiserem eu posso abrir e mostrar. E são dois fatos bem graves. Esse fato e o fato do atual procurador-geral da República, que inclusive está sendo reconduzido ao cargo. Tem que ser nesse momento tratado aqui. O que aconteceu naquele período? Apareceu a matéria do Amado, salvo engano, no dia 18 ou dia 19. 17 de agosto foi a matéria, a busca e apreensão foi dia 23. Exatamente, era uma coisa mais ou menos, eu tenho um pouco lembrança da data. E o que aconteceu de grave naquilo? E de fato, sim, ele se baseou somente naquela matéria do Amado no Metrópolis. Ele pediu naquele dia que fosse feito, através de seus juízes auxiliares, que fosse feito a matéria, a análise daquela publicação, retirado dali aquelas conversas que estavam na matéria do Amado, em WhatsApp, tentado identificar uma coisa ou outra, o que não era possível, porque se tratavam de conversas de grupo privado. Isso sim seria um ato criminoso da minha parte se eu fizesse. E colocar no relatório para que ele pudesse encaminhar à Polícia Federal, ou seja, ele já tinha a decisão, somente para ela cumprir o que ele queria. Bom, eis que aconteceu aquela apreensão, ela era para acontecer numa segunda-feira, se eu não me engano ela aconteceu numa terça, ele estava desesperado para aquilo que acontecesse, e não foi na terça, e surgiu naquela semana uma forte repercussão da mídia, que todo mundo estava brigando, dizendo que, olha, que absurdo, foi feito somente com base na matéria jornalística do Amado, não sei o quê. Sim, de fato, foi feito somente na matéria jornalística do Amado. Quando chegou próximo de sexta-feira, foi pedido para mim, através do Ayrton Vieira, eu tenho aqui não só a última conversa com ele, porque as anteriores foram apagadas, e daquele momento que eu vi que tinha algo errado, eu comecei a manter dali para frente. Foi um pedido através do Alexandre de Moraes para que se construísse um ambiente, uma história. O que acontece é que o Ayrton Vieira, ele não tem qualquer familiaridade com o computador, ele não sabe usar o computador, e ele precisou da minha ajuda para montar aqueles mapas mentais que foram abertos numa segunda, numa terça-feira, quando Alexandre de Moraes tirou o sigilo do processo, para dizer que existiu uma investigação preliminar. Então foi encaminhado para mim as PETs, circuladas essas PETs, quais os objetivos, quais os alvos que ele queria que colocasse nos mapas mentais. Foi pedido para que se confeccionasse um parecer, um relatório com data retroativa, e eu assinando pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu não era nomeado. Foi pedido para fazer toda essa história encaminhada para o Ayrton, para que o Ayrton, dentro do processo físico,
fizesse da forma que ele acha. Eu acredito que foi feito colocado isso anterior. Então, não existiu. Se quiserem aqui, eu compartilho esse material, eu compartilho um cronograma, para que vocês olhem a data que esse material chegou em minhas mãos, a data que essas PETs chegou circuladas, a data que o mapa mental, que todo mundo da imprensa viu no dia que ele tirou, foi confeccionado. Por favor, por favor. Se o senhor puder mostrar para a gente aqui, porque enquanto o senhor está preparando aí para mostrar para nós, pelo que eu entendi, há uma matéria jornalística, o ministro Alexandre de Moraes dá ordem para essa assessoria de combate à desinformação produzir algum relatório, ele determina a busca e apreensão somente com base na matéria de jornal, sem saber se aqueles diálogos eram verdadeiros ou não, se tinham autenticidade ou não. Depois, o outro desembargador, que é juiz auxiliar dele, pede ao senhor Eduardo Tagliaferro para ajudá-lo a confeccionar um novo fundamento da decisão, é isso? Exatamente, senador. Então, o senhor consegue provar que o fundamento para a busca e apreensão foi feito depois da busca e apreensão. Então, houve uma fraude no documento, é isso? Exatamente, e isso me deixou um tanto quanto preocupado e entendi porque todos os processos são físicos e ele só tira o sigilo no momento que ele acha interessante e nas peças que ele acha interessante. Bom, aqui, ó, os senhores estão conseguindo ver aí? Sim. Estão conseguindo ver? Sim, só para eu ter uma... Sim, pode prosseguir. Tá. Bom, isso aqui eu fiz um PDF super simples, até mesmo porque isso seria a matéria da CNN e ela se recusou a fazer. Tá? Ela me enrolou por quase 2 meses e se recusou a fazer. Então aqui mostra na data, tá? Na data aqui em que aconteceu a matéria do Amado, o link dessa data, tá? E aqui o pedido de Alexandre de Moraes de 19 de agosto, né? Onde ele vai lá e ele fala o que precisa fazer. Bom, aqui tem tudo, a matéria jornalística, do dia que ele fala... que foi no dia 23/8/2022, né, que está bem aqui, que aconteceu a busca e apreensão. Porém, se os senhores observarem, os relatórios datam todo o material que a mim foi passado para montar aquela farsa é do dia 26, 27 e 28 de agosto. Está aqui. Tudo preservado, tudo periciado, mostrando que não teve qualquer adulteração ou manipulação da minha parte. Então, isso aqui é só um ilustrativo. Eu vou mostrar o arquivo agora, tá? Tá aqui, ó. Mapas mentais, se os senhores olharem, esse mapa aqui foi o mapa, não sei se os senhores se recordam, foi o mapa que estava no processo, foi um mapa mental feito por mim, nesse dia aqui, ó, 29 de agosto de 2022. O que é mapa mental? Só para que a gente possa entender. Mapa mental é um organograma ilustrativo para que as pessoas entendam os relacionamentos que, tipo, sei lá, às vezes pode ser usado para processo, pode ser usado para coisas de informática, onde a gente consiga, só de bater o olho, entender quem é o personagem e qual o relacionamento dele com a história, entendeu? Então, se o senhor olhar aqui, você vai ver que esse mapa mental, onde relacionava como foco principal esse é o Alan? Santos, exatamente, o Alan dos Santos, e ele relacionando aqui com o Custer, com o Salomão, com o Portela, com o Enzo Momenti, com o Bezerra, com o Rafael Moreno, bom, todos os personagens, até chegar onde? Ao financiamento suposto por Luciano Hang, entendeu? Protorque e tudo, onde colocaram os 10 caminhões, na frente do Supremo Tribunal Federal. Esse documento que foi apresentado por Alexandre de Moraes, quando ele tirou o sigilo, para justificar que existia uma investigação preliminar e que toda a busca e apreensão não foi lastreada somente no do Amado, para ele se justificar e não ficar tão ruim, foi confeccionado por mim, a pedido de Ayrton Vieira, uma vez que Ayrton Vieira, não era para eu ter feito, tá? Ayrton Vieira não sabia mexer com o computador. Então isso chegou nas minhas mãos por acaso. Se o senhor olhar aqui, ó, em todas as PECs, olha a data, essas PECs aqui, Moraes nem sabia que o Ayrton Vieira tinha me passado. Ayrton Vieira pediu para mim, não fale nada. Tá tudo aqui, ó, os relacionamentos, os mapas bonitinhos, todos que foram feitos por mim. Tá aqui, ó, a data do mapa mental,
bonitinha, mostrando aqui 29 de agosto, o horário, ou seja, nada foi confeccionado antes. Bem como esse relatório feito, onde eu assinei pelo Supremo Tribunal Federal, do qual eu não era, em momento algum, nomeado, tá? Para que fosse feito o quê? A porcaria da busca e apreensão um dia depois. Que loucura do caramba. Depois. Olha a data da confecção desse documento, 28 de agosto de 2022. E não 22 de agosto de 2022, como eles colocaram, tá? Então aqui está a comprovação de um crime, uma fraude processual gravíssima. Então, se aconteceu nesse caso, imagino que não acontece em todos os processos físicos em posse de Alexandre de Moraes. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o gabinete dele e com os processos. Lembrando que tudo que eu fiz, tirei hash, sabe? Justamente para não ter contestação. Isso já está lastreado por um laudo pericial, tudo bonitinho, ó, tudo bonitinho. Tá vendo as datas, 28, ó, tudo bonitinho. Agora eu vou abrir um outro relatório. Deixa eu ver se eu preciso enquanto o senhor está abrindo aí, enquanto o senhor está abrindo, só para confirmar também, essa preocupação dele de esquentar essa operação de busca e apreensão, né, sem embasamento nenhum, essa comprovação do que chama de pescaria probatória, né? Você primeiro pega os telefones, vê o que tem, depois você justifica fraudando um laudo, como o senhor está mostrando, já que tem os metadados que esse documento, que depois oficialmente ele apresentou como sendo um fundamento para autorizar a busca e apreensão, ele foi produzido por esses metadados que o senhor tem do Word, ele foi produzido alguns dias após efetivamente ter sido feita a busca e apreensão. Para quê? Para justificar para os advogados que pediram acesso aos autos? Eu acredito que sim, e para justificar para a imprensa, que a imprensa estava batendo pesado nele, dizendo que ele tinha feito isso somente com base numa matéria jornalística do Amado, que de fato foi. Eu estou com um pouco de dificuldade de parar o compartilhamento aqui e poder trazer o novo aqui. Deixa eu olhar aqui, peraí. Não, você fica tranquilo aí, pode procurar tranquilamente. Não, eu já achei, tá aqui, ó. Compartilhar. Se quiser trazer na tela, acredito que os senhores já estão vendo. Tá na tela já. Só fazer ele ficar Tá. Tá conseguindo ver quando eu deixo azul aqui? Sim. Ó? Beleza. Tá, não é isso aqui, não. Isso aqui é a cronologia, tá? Isso é a cronologia que eu apresentei aos senhores agora. E tudo isso tá aqui, ó. Tá aqui dentro, ó. Olhem as datas, tá? 26 de agosto, tudo. Olhem as datas. Tudo que a mim foi passado, tá? Referente às buscas e apreensões, tá? Se os senhores olharem inquérito, deixa eu ver se é isso aqui, que eu também não me recordo muito. Deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí? Sim. Não abriu todo o ainda. material que a mim... Não abriu? O inquérito 4828, volume 1. Deixa eu ver o que eu faço aqui, que eu tô com um pouco de dificuldade nisso. Pode ficar tranquilo aí. Dá um minuto. Eu vou interromper e vou colocar de novo. Mas assim, é uma situação gravíssima e não tem como contestar. Deixa eu olhar aqui, ó. Então, o fundamento da decisão foi dia 26 e a busca e apreensão foi 3 dias antes, dia 23 de agosto de 22. A busca foi dia 23 de agosto. Quer dizer, senhores, o presidente Jair Bolsonaro está sendo humilhado nesse momento, massacrado nesse momento. Por um bandido que produziu fraude o tempo inteiro. Ou esse Senado impeachment, esse marginal, uma quadrilha. Ou impeachment esse marginal, e nós temos todo o dever de buscar internacionalmente a proteção desse cidadão chamado Talhaferro, que se dispôs, esse cara se dispôs. Porque esse cara, com o marginal, com as relações que ele tem, ele vai encontrar esse rapaz em qualquer lugar do mundo. Agora, senador Girão, senador Flávio Bolsonaro, presidente dessa comissão, nós vamos convocar essas pessoas que ele falou para vir aqui para ouvir. Mas ou nós instalamos uma CPI, ou saímos daqui para procurar o Davi Alcolumbre, onde ele estiver, e reunir com ele, com esses documentos, porque não tem sentido mais essa palhaçada de não colocar o impeachment desse cara. Jordi, você está vendo aí por que teve uma busca na sua casa? Todas foram assim. Olha,
Eu só falta ver chover para cima. Eu não tenho outra palavra para falar. Por isso que as grandes emissoras, a mídia, não quis dar, Bia Kicis. Não quis mostrar. Se tivesse mostrado isso aí, o Brasil não estava vivendo o que está vivendo nesse momento. Tem medo do Alexandre de Moraes, né? A imprensa com medo do Alexandre de Moraes. Tá no ponto aí, seu Eduardo? Eu não estou conseguindo abrir, compartilhar, na verdade. Estou começando a ter dificuldade, mas eu faço questão... Eu mando para os senhores, vocês podem ficar descontra. Eu estou tentando aqui, ó. Se o senhor olhar aqui, olha as datas, tá vendo? Esse aqui são os inquéritos que eu tentei mostrar. Aqui, ó, 27 de agosto, tudo. Aqui essa imagem é de conversa de WhatsApp. O grupo de WhatsApp... eu tô conseguindo aqui agora. O grupo de WhatsApp, tá? Olha isso aqui, o absurdo. A data do grupo de WhatsApp da conversa. Aqui eu vou abrir para os senhores, tem todas as conversas do grupo. Esse grupo de WhatsApp, ele foi dado pela Letícia. Letícia, que é a tal da bruxa da UNB. Olha, toda a conversa do grupo. Desde o dia 24 de 4 de 2022, assim, são milhares de páginas, tá? Toda a conversa do grupo. Posterior. Então não teve nenhuma investigação. Não se sabia se de fato esse grupo estava falando coisas de atos antidemocráticos. Foi simplesmente pela matéria do Amado, no qual Alexandre de Moraes resolveu fazer uma busca e apreensão e pagar para ver. Todo esse material chegou posterior. Está periciado, está garantido, não tem o que questionar, tá? Isso ele não teve acesso justamente porque isso não está no meu telefone, isso está no meu notebook. Diversas vezes, quando eu morava em São Paulo, antes de eu vir para cá, eu cansei de acordar às 3 da manhã, pegar todos os meus computadores, pegar os meus celulares, colocar no veículo, ir em outras ruas do condomínio, dormir no carro, dormir no meu veículo, para que, se a Polícia Federal ou qualquer outra polícia batesse na minha casa, não tivesse acesso a esse material. Era um material importantíssimo. Então, eu ficava no veículo, no meu carro, até umas 7, 8 horas da manhã, após o momento que já tinha luz do dia, ligava para minha esposa e perguntava, posso voltar? Apareceu alguém? Fiz tudo isso justamente para preservar todo esse material, que é um material criminoso. Vocês estão vendo, eu estou correndo na tela? Vocês estão vendo eu correndo na tela ou não estão? Tá aparecendo para nós aqui a tela com os arquivos aqui, a data de modificação, o tamanho, o tipo, mas não tá abrindo o arquivo, né? Bom, peraí que eu vou interromper. De qualquer forma, peço que o senhor envie para a comissão esses arquivos. Sim, o arquivo está aí, estão conseguindo ver? Bom, vamos lá. Tem a data aqui, ó, vocês podem olhar. Ó. Esse é o grupo de WhatsApp, né? Tá aqui a data dele. E ele vai embora, ó. Vai embora. Entendeu? Vai embora. São mais de 1000 páginas de conversa, tá? Aqui, ó, mais de 1000 páginas de conversa, ó. Vamos colocar aqui, ó. Presidente, esse material tem que ser encaminhado hoje para o ministro Barroso e ele, de ofício, tem que interromper aquele julgamento. Aquele julgamento está contaminado, as provas estão contaminadas. Qualquer estudante de direito sabe que tem que interromper aquele julgamento hoje. Chega, gente. Olha só, as provas estão aí. Eu sou militante de direitos humanos há mais de 35 anos. O que nós estamos vendo aqui é uma grande violação de direitos humanos. Pessoas foram acusadas, busca e apreensões foram feitas. A comprovação da caça. Pessoas foram presas com provas falsas, provas forjadas por um magistrado. Esse magistrado tinha que ser preso hoje. E o ministro Barroso, olha, vou dizer uma coisa, eu tenho diferenças com Barroso, mas ele é um jurista sério. Ele teria que interromper esse julgamento hoje. O Brasil precisa ver o que nós estamos vendo aqui. Barroso tem que ter acesso a esse material hoje e tem que tomar uma providência, e o Davi Alcolumbre também. Que raio de Senado nós somos, depois de tudo isso aqui, a gente não fizer nada ainda hoje. Tá aqui a minha indignação. Senhor Eduardo, por favor, envie imediatamente aqui para a comissão esses documentos, para que a gente tome as providências, tanto no Supremo quanto aqui no Senado Federal. E não é só isso, né? Não é só isso, né? Eu vou enviar um link para os senhores baixar, porque é grande, entendeu? Tem acho que 200 e poucos megas, eu talvez não consiga enviar direto. Deixa eu colocar mais alguma coisa aqui para que os senhores vejam. É absurdo o que foi feito, tá? Deixa eu achar aqui se tem mais coisa. Prints. Então, se esse processo, ao qual, por infortúnio, né, por infelicidade do Alexandre de Moraes, chegou às minhas mãos, sem ele saber, por um ato de extrema confiança do Ayrton à minha pessoa, imagina os que não chegaram em minha mão, de outros processos sigilosos,
físicos dentro do Supremo Tribunal Federal, no gabinete de Alexandre de Moraes. Você imagina quanta manipulação não existe. Não existe. É um fato gravíssimo. Estou fechando aqui só, pessoal. É um fato gravíssimo. Eu estou aqui, estou tentando... É que assim, é muita coisa e a internet não ajuda muito. Mas quer ver? Eu vou trazer mais uma coisa aqui para os senhores. Enquanto o senhor está procurando aí, é só para deixar pública aqui a indignação, que tem parlamentares falando fora do microfone, é o que a senadora Damares falou, o deputado Zucco está aqui dizendo também. Esse processo, esse julgamento, né, esse linchamento que está acontecendo hoje no Supremo, hoje está comprovado o modus operandi ilegal, fora da lei, marginal, que foi utilizado pelo Alexandre de Moraes para poder produzir, fabricar provas, requentar provas contra os seus alvos pré-determinados. O que é isso aí, senhor Eduardo? Senador, isso aqui é nada mais, nada menos que a minha conversa com o Ayrton. Lembra que eu comentei que um período atrás era deletado, porque ele pediu, quando eu descobri que tinha coisa errada, eu preservei? É que assim, a resolução não está boa, mas isso eu vou mandar para os senhores. É nada mais, esse arquivo nada mais, nada menos é do que o mapa mental e a conversa na data que aqui está 28 de agosto. 28 de agosto, da conversa do Ayrton, onde ele me pede, onde eu encaminho para ele o mapa mental, juntamente com todo esse material, entendeu? A maioria das conversas foram feitas por telefone, mas o material está aqui. Pode falar, senador. Talhaferro, senhor Talhaferro, a Comissão de Segurança Pública, o senhor tem falado com a Comissão de Segurança Pública, com alguns membros da Comissão de Segurança Pública, através do seu advogado. Então, eu gostaria, assim, que de forma assim, muito imediata, mais rápido que imediatamente, nós podemos evitar a morte moral e, quem sabe, física de um cidadão e de centenas e dezenas de mães e pais nesse país e evitar o caos a que se avizinha a nação brasileira. Eu gostaria que o seu advogado, que tem feito contato com alguns membros aqui da comissão, que falam com o senhor, estávamos esperando, junto com você, pacientemente, que a emissora essa emissora, depois de checar todos esses fatos, com peritos aí no exterior, de que eles são verdadeiros, com perícia particular e perícia dessa grande empresa de comunicação que está aqui no Brasil também, mas tem a sua base nos Estados Unidos, e Vossa Senhoria resolveu mostrar hoje, depois de muita luta interior e muito convencimento, porque o medo de não ter o alcance, e que nós também imaginávamos, mas graças a Deus você mostrou, e que ele chegasse. Nós temos o presidente da comissão, nós temos os advogados aqui e os nossos que temos falado com Vossa Senhoria, inclusive eu. É que isso chegasse a nós, porque nós precisamos tomar uma providência urgente e, quem sabe, aí no dia de hoje, se nós formos esperar, presidente, para ter uma outra reunião, e outra reunião, mais outra reunião, nós não podemos perder o time. Nós podemos evitar a morte do cidadão que está sendo crucificado. Uma questão de ordem até pela brevidade, e o senador tem a propriedade. Eu sugiro a Vossa Excelência, de forma emergencial, que a gente chame não só uma coletiva de imprensa, mas temos juristas capacitados para montar uma peça, entregar em mãos ao ministro André Mendonça, que hoje é um relator. Nós podemos hoje mostrar para o Brasil os crimes que estão sendo cometidos. Isto é gravíssimo, nós temos essa ferramenta, o ministro André Mendonça com certeza irá receber essa peça jurídica, porque essas comprovações hoje fazem com que esse julgamento pare. Esse julgamento não pode continuar. Nós temos que mostrar para o Brasil e para o mundo as provas materializadas do modus operandi de um gabinete paralelo. A vaza-toga é uma realidade e temos como comprovar. Por isso, senhor presidente, eu peço que seja marcada uma coletiva de imprensa e a entrega por esses senadores e deputados de oposição para o ministro André Mendonça. Precisamos mostrar
o que está sendo colocado aqui. Era isso, senhor presidente? Obrigado, deputado Zucco. Eu vou, como sugerido aqui pela senadora Damares, senador Magno Malta aqui também, eu quero pedir aqui a advocacia do Senado, que estiver nos ouvindo, para que venha imediatamente aqui até a comissão, para que possa ver em tempo real as denúncias que estão sendo feitas, que vão chegar para nós o mais rápido possível. Peço ao senhor Dr. Tagliaferro que envie para cá o mais rápido possível, que seja por link, enfim, a forma... Já que subiu dê pra chegar 62%. aqui. Pode ser pelo e-mail aqui que a comissão contactou o senhor. O senhor pode, em resposta a esse e-mail, mandar esse link. Nós podemos receber também, eu posso receber do meu telefone. Eu compartilho aqui para ficar pela via oficial. A gente vai caminhar aqui encaminho para todos os integrantes aqui dessa comissão e quem mais está presente, para que a gente tome as providências.